hoje mesmo, nesse episódio que vamos falar de leis de Kepler, astronomia, um assunto fascinante que nos leva a olhar para esse céu maravilhoso. E foi isso que os povos antigos fizeram quando eles queriam saber as suas colheitas, nos seus calendários, saber as previsões dos ciclos dos rios. E bem, observando os céus, as constelações, podemos evoluir bastante desde os primórdios da astronomia até essa astronomia moderna, em que temos hoje astrofísica, estudo das ondas, telescópios, em que esses mesmos telescópios nos trazem grandes informações a respeito da expansão do universo, já que antes pensávamos que o universo era estático, mas hoje sabemos, a partir da lei de Hubble, que ele se movimenta, se ele está em expansão. As galáxias estão se expandindo a uma velocidade que é taxada pela lei de Hubble. E bem, aí você pensa, como que a astronomia chegou a tal desenvolvimento? Bom, é importante a gente ter aquele estudo apurado, técnicas e experimentos muito constantes, para que a gente tenha a maior precisão possível justamente dos movimentos dos astros. E hoje a gente pode ter um estudo não somente da macroesfera, ou seja, desses corpos imensos, tipo estrelas, planetas, inclusive, mas a gente também observa a área micro, que é a física quântica. Mas bem, vamos começar pelo simples. Bom, meu nome é Carlos e hoje quero te ajudar a entender um pouco mais de astronomia e leis de Kepler. Inclusive a primeira, segunda e terceira lei vai ser abordada neste episódio aqui, nesse vídeo em que vamos nos aproveitar, vamos nos deliciar nesse assunto. Mas bem, eu quero começar falando que os povos antigos utilizavam a observação dos astros para justamente saber os seus períodos do dia, mas também saber as suas colheitas, saber quando que um rio estará em cheia ou em seca, e também a gente pode perceber a elaboração dos calendários. Bom, hoje em dia a gente quase nunca utiliza calendário, ou seja, é algo muito pouco utilizado na atualidade, mas antigamente tinha uma importância extrema. É bem, importantíssimo dizermos que ao observar os astros, antes pensava-se que o modelo de organização do universo era geocêntrico, ou seja, a Terra no centro do universo. Bom, e tudo isso começou com o observador, o astrônomo. Quem era o nome dele? Ele que era justamente um observador muito aguçado, que observava bastante esse céu muito curioso, cujo nome era Ptolomeu. Ele denominou, disse, o universo é geocêntrico. Aí você pode pensar, será que de fato ele estava errado? Bom, é uma questão de referencial, porque para a gente, de fato, é importante dizermos que aparentemente, entre aspas, o Sol está girando ao longo da Terra. Por quê? Porque isso é uma questão de referencial, é importante pensarmos nisso. Para ele, este referencial estaria correto, mas na realidade, com o tempo, foi se observando, a partir de Copérnico, Galileu, que de fato não é isso que acontece. Bom, mas vale salientar também o poder da Igreja Católica, que era muito crescente naquele momento. Ou seja, era necessário valorizar aqui a Terra, já que a Igreja estava na Terra. E, portanto, eles queriam dizer que a Terra era o centro de tudo. Mas bem, conforme o estudo da ciência, foi-se percebendo que o modelo de fato era heliocêntrico, ou seja, o Sol, estava no centro desse universo. Mas calma, é ainda importante dizermos que o universo não se resume somente ao sistema solar. Ele tem diversas galáxias, e nessas galáxias muitas milhares de estrelas. Bom, é importante dizermos também que existem exoplanetas, ou seja, que não estão no nosso sistema solar. Bom, mas Kepler ele elaborou 3 leis com a ajuda de Tycho Brahe. E bem, é importante também fazermos aquela distinção que essas leis vão ao longo do tempo sendo aprimoradas, tá? Bom, então as leis de Kepler se iniciam a partir da conjuntura de que os planetas do sistema solar orbitam o Sol de modo elíptico, ou seja, a partir de órbitas elípticas. Mas você me pergunta, o que seria uma elipse? De maneira simples, é uma circunferência achatada. É como se você tivesse uma circunferência e você achatasse ela, empurrasse ela um pouco mais, ficando assim, ó, desse ponto, parecendo um ovo deitado, né? E a gente pode perceber que existem elementos dessa elipse. Por exemplo, ela tem um semi-eixo maior. Esse semi-eixo maior é representado por A, ou seja, vai do centro O até B. E outra coisa importantíssima é também citarmos que existe um semi-eixo menor, que
que vai também do centro, ó, até essa parte mais acima aqui em que eu estou apontando. Bom, coisa também muito relevante é dizermos que existem focos além do seu centro, em que um desses focos vai estar o Sol, ou seja, a estrela ali dominante. Bom, então temos o foco 1 e o foco 2. Bom, o Sol nesse caso eu representei como ele estando no foco 1. E esse planeta aqui ele vai orbitando ao longo desse Sol, de maneira elíptica. E preste atenção também que essa velocidade orbital não é constante, como eu coloquei aqui, tá? Velocidade orbital não é constante. Aí você me pergunta, por quê? Veja bem, quando esse corpo está orbitando e ao passo que ele se aproxima do Sol, você pode perceber que a gravidade está puxando ele. Se lembra de um cabo de guerra. É como se a gravidade estivesse puxando esse planeta. Portanto, ele está em movimento acelerado. Mas preste atenção, essa aceleração não é constante, tá? Se liga nisso. Por quê? Porque essa força gravitacional está variando. Porque você pode também interpretar que a distância está se modificando. E você percebe também que a gravidade, a força gravitacional depende muito dessa distância. E como ela varia, naturalmente a força gravitacional também varia. Bom, então, ao passo que ele se aproxima do ar, a sua velocidade está aumentando. A velocidade aumentando, ele sendo feliz. Bem, e você pode compreender que nesse ponto de mais proximidade com o Sol, no ponto A, a velocidade dele é máxima, uma velocidade muito elevada. E bem, ao passo que ele vai se distanciando, chegando até B, ou seja, indo de A para B, essa velocidade vai regredindo, vai diminuindo aos poucos, já que essa força gravitacional está em sentido contrário, puxando nesse cabo de guerra. E bom, no ponto B temos a velocidade mínima dessa trajetória. Então, prestou atenção nisso, temos agora algumas denominações. O ponto A, cidade periastro, onde a velocidade é a mais alta. No ponto B é o apoastro, o ponto mais distante, a velocidade mínima. Outra coisa é denominarmos o que é excentricidade, ou seja, o quanto achatada é aquela circunferência. Ou seja, essa excentricidade pode ser dada a partir da razão de C, que é a distância do centro até um dos focos, dividido pelo semi-eixo maior, que é justamente A. E essa excentricidade você vai perceber que ela é menor do que 1. Beleza, mas existem algumas caracterizações que é importante também dizermos, ou seja, quanto mais perto de 1, quanto mais distante de 1, o que será que isso representa? Bom, eu deixo para as próximas etapas em que vamos explicar um pouco mais isso. Bom, mas agora o quadro é seu e vamos agora para justamente a segunda lei de Kepler. Chegamos na segunda lei de Kepler, também conhecida como a lei das áreas. E aí, vem interpretar comigo, porque é bem tranquila ela, tá? Ela vai trazer a velocidade areolar, que vai ser constante, ao contrário da velocidade orbital, que na verdade não é constante. Então vamos lá. Observemos essa elipse que tem a sua estrela em um dos focos e também um planeta que está orbitando de maneira elíptica essa estrela. Bom, imaginemos que o planeta está inicialmente nesse ponto A e vai até o ponto B. Ou seja, ele faz esse certo deslocamento escalar também, considerando essa trajetória da elipse, mas também ele varre uma certa área. Pensa nisso. Ou seja, temos uma linha aqui que liga o planeta ao Sol, por exemplo, e ele varre uma certa área. E é importante dizermos que isso é feito em um determinado intervalo de tempo, que eu vou chamar de ΔT1. Agora, observe esse segundo caso. O segundo caso em que também vai existir esse planeta, em que ele vai do ponto C até o ponto D em um certo intervalo de tempo, varrendo também uma área 2. E note, pensa comigo, veja, ele é feito em determinado intervalo de tempo, ΔT2. Então, se você parar para raciocinar, siga o meu raciocínio. Imaginemos que esse tempo seja igual. Portanto, ele varre áreas iguais. E isso é o conceito da segunda lei de Kepler, em que essa linha, que a gente chama vetor posição dele, o raio vetor posição, ele vai ligar o planeta ao Sol e vai varrer assim áreas iguais em tempos iguais. Então presta atenção nessa dica, tá? É importante dizermos também que tudo é proporcional. É proporcional. Área 1 é igual a área 2. Logo, o tempo 1 é igual ao tempo 2. E dessa forma, temos uma velocidade areolar.
Lembrando que velocidade escalar, a gente coloca o deslocamento dividido pelo tempo. Velocidade areolar, se liga nisso. Se lembra o quê? Uma área. Ou seja, a área que vai ser varrida pela linha, né? Então a gente temos aqui, ó, A2 é igual a A1 e também podemos existir essa proporcionalidade que eu coloquei aqui, ó. A gente só trocou o ΔS por justamente A1 ou A2 e notamos que existe uma certa proporcionalidade. Muitas questões a gente utiliza regras de 3 para justamente indicar essa proporcionalidade. Preste atenção nisso. Mas eu sei que você entendeu, que você agora está apto, super apto para irmos para a terceira lei de Kepler, que é a mais interessante, no meu ver. Chegamos na terceira lei de Kepler, uma lei que a gente vai acabar demonstrando aqui a partir de uma dedução que eu vou explicar para você. Mas bem, pense comigo. Existem pontos em que a velocidade é maior e um ponto que a velocidade é menor. Por exemplo, quando eu falo de um periélio, ou seja, o ponto mais próximo do Sol, essa velocidade é a maior possível. E no apoastro, também conhecido como afélio, no caso do Sol, a velocidade é a menor possível. Então, raciocina comigo. Existem dois raios em que a gente pode observar. Raio, quando eu digo, é a distância da estrela até o periélio ou até o afélio, beleza? Então, no primeiro caso, do Sol, da estrela até o periélio, a gente tem esse pequeno raiozinho que eu costumo chamar, que é justamente o raio do periélio. E do afélio, desse ponto mais distante do Sol, com relação à própria estrela, temos o raio do afélio, ou seja, seria toda essa distância aqui, ó, passando pelo centro, inclusive. Mas bem, eu posso pegar um raio médio para aproximar isso a uma órbita circular. Por exemplo, eu posso pegar o raio do periélio mais o raio do afélio e dividir por 2, ou seja, fazer uma média aritmética. E ele vai ser justamente correspondente ao raio médio. Bom, mas você percebe que nesses casos, nessas órbitas, em que consideramos elas sendo circulares, lembra? Círculo, circunferência, resultante centrípeta. Aí você já se lembra, poxa, eu posso usar força centrípeta, mas também a força gravitacional. Aí você pensa comigo, raciocina comigo, veja. Se eu pegar a fórmula da força centrípeta, ou também chamada de resultante centrípeta, ela é escrita como sendo o quê? A massa ômega ao quadrado vezes o nosso raio. Vai ser igual a quem? A força gravitacional. E a força gravitacional, ela, segundo a física clássica, quero dizer isso, segundo a física clássica, ela diz que massa atrai massa. E a distância interfere muito nisso, tá? Então eu posso colocar aqui, ó, como uma constante gravitacional vezes a massa do corpo maior vezes a massa do corpo menor dividido pelo raio, ou seja, a distância entre eles ao quadrado. Bom, tendo isso em mente, que existe essa correspondência entre as duas, eu posso sair simplificando. Posso simplificar essa massa do corpo menor com a massa do corpo menor também. E outra coisa, preste atenção, observe sempre. Veja que ômega, ou seja, a velocidade angular, ela também pode ser escrita como sendo 2π dividido pelo tempo, ou seja, pelo período. O período, quando eu me refiro, é justamente fazer toda essa órbita completa, tá? Então, beleza, temos aqui essa segunda relação. E agora, basta a gente substituir, colocando todo esse termo ao quadrado. Então, vamos substituir, venha comigo. Eu posso colocar assim, ó, 4π ao quadrado, dividido pelo tempo ao quadrado, vezes quem? Vezes r ou r ao cubo? Por que eu vou colocar r ao cubo? Porque, veja bem, esse r ao quadrado aqui, ó, ele está dividindo. Portanto, eu posso passar multiplicando, né? Jogar para cá, fazendo a operação inversa, multiplicando. E r vezes r ao quadrado dá r ao cubo. Então, aqui, ó, r ao cubo é igual ao quê? A gm. Agora, eu achei toda essa organização que aqui eu demonstro, que aqui eu te mostro. E se esse 4π ao quadrado está multiplicando, eu posso passá-lo dividindo. De modo que vai ficar, ó, raio ao cubo dividido pelo tempo ao quadrado igual a gm dividido por 4π ao quadrado. Ou seja, agora fica bem simples, porque eu posso também ajustar o que eu acabei de achar. De modo que eu posso fazer algumas transferências, ou seja, passar esse t ao quadrado para cima, o r ao cubo para baixo, e também fazer o mesmo processo com o gm e 4π ao quadrado. Ou seja,
4π ao quadrado para cima e gm para baixo. Bom, eu só fiz remodelar. E aqui está a nossa bela terceira lei de Kepler. E bem, eu vou ficando por aqui. Esse foi o episódio em que a gente fala um pouco mais dessa parte teórica das leis de Kepler. Eu só estou demonstrando porque elas são muito importantes, tá? É importante também a gente saber essa demonstração. Porque, cara, nem sempre a gente vai lembrar de todas as fórmulas. Mas quando a gente sabe deduzir todas elas, bom, fica muito simples, né? A gente não precisa decorar nada. Ou seja, essa é a lei que mais cai. Se tiver uma questão, como vou pegar no próximo vídeo, que será somente de exercícios, 80% de chance é de ser da terceira lei de Kepler. É uma chance absurda, é muito mais provável que seja de terceira lei de Kepler do que de primeira ou de segunda, tá? Ou seja, as questões mais difíceis, as questões vestibulares mais concorridos, pegam terceira lei de Kepler. Então, eu já te agradeço por você ter tido essa paciência de observar esse vídeo. Então, eu te espero no próximo. Eu espero que você tenha gostado também. Se gostou, deixa teu like. Não se esquece de se inscrever. Então, fica aqui com o meu muito obrigado. O quadro é seu. Até uma próxima. Muito obrigado. Valeu. Falou!